Lei de Crimes Ambientais, chamada Lei número 9.605, de 12/2/98. Ela vai estabelecer as chamadas punições, né, para a pessoa jurídica, né, que comete o quê? Infrações em relação à questão do meio ambiente. Estabelece que essa pessoa jurídica, né, empresa especificamente, autora ou coautora de infração ambiental, pode ser penalizada, podendo ocorrer a liquidação da empresa caso tenha sido criada ou utilizada para facilitar ou ocultar crime ambiental. Um exemplo que nós podemos tirar dessa lei de crimes ambientais são os frequentes, né, ou em alguns casos aí, os vazamentos aí de atividades petrolíferas, né? Então a Petrobras vai ser enquadrada aí nessa lei de crimes ambientais. Agora, se ela vai pagar a multa ou não é outra história, né? Mas é uma previsão legal aí dessa lei do final dos anos 90. Lei de Engenharia Genética, né, número 11.105, de 24 de março de 2005. Então, ela também vai estar estabelecida aí dentro do chamado arcabouço, né, de biossegurança. Um exemplo aqui que nós podemos trazer em relação à questão dos transgênicos, né? Em relação a esse arcabouço legal no Brasil. Tem um enquadramento aí nessa lei de engenharia genética, em relação a essa questão da soja transgênica, né, e outros componentes em si, ok? Então ela vai regulamentar os incisos 2, 4 e 5 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, chamados OGMs, e seus derivados, né, como nós demos aí o exemplo aí dos transgênicos. E vai criar o CNTBio, né, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que vai dispor sobre essa política nacional de biossegurança, ok? Então, praticamente tudo que envolva aí engenharia genética no Brasil, né, vai ter o enquadramento dentro dessa legislação. E por que essa legislação sendo tratada dentro dessa questão ambiental? Porque há pesquisas que vão trazer esses indícios, né, que organismos geneticamente modificados aí vão gerar um determinado impacto, né, no meio e também lá nos seres humanos, né, que é parte integrante do meio. Continuando em relação a essa lei da engenharia genética, nós temos aí como uma das grandes inovações da legislação ambiental no Brasil, essa lei estabelece normas para o desenvolvimento de engenharia genética. O ordenamento vai desde o cultivo, manipulação e transporte de organismos geneticamente modificados até a comercialização, o consumo e o descarte de resíduos no meio ambiente. Observe que o Brasil, gente, é um dos poucos países, né, que vai ter esse arcabouço legal sobre engenharia genética, né? Muitos países ainda não têm. Nós falamos que isso chegou no Brasil já na primeira década de 2000, né? Mas ainda tem países que ainda estão capengando, tentando desenvolver esse arcabouço, né? Em relação à comparação do Brasil com outros países, é claro que nós estamos um pouco atrasados, né? Mas ainda você tem um lado positivo da situação, né? Dessa situação inovadora no Brasil. Lei da exploração mineral, né? Chamada também de lei das chamadas lavras aí, número 7.805, de 18 de julho de 89, responsável pela regulamentação de atividades no garimpo. Essa lei torna obrigatória a licença ambiental prévia emitida pelo órgão ambiental, atividade de pesquisa ou exploração que provocarem, né, danos ambientais. Poderão ser suspensos e seus responsáveis responderão pelos crimes correspondentes. Estabelece que o garimpo sem permissão ou licenciamento ambiental é crime. Lembrando que também dentro dessa lei da exploração ambiental, ela vai estabelecer o seguinte: aquela pessoa jurídica que vai danificar o meio ambiente, ela também vai ter a obrigatoriedade de quê? De promover o chamado PRAD, né? O Plano de Recuperação de Área Degradada. Lembrando, pessoal, que em tese essa lei está em vigor no Brasil. Ela existe, lei é para ser cumprida, né? Se ela está tendo uma eficácia dentro desse contexto, aí é outra história. Mas é bom nós lembrarmos aí, já que estamos tratando de legislações dentro dessa questão ambiental, legislações diversas, né? É bom nós lembrarmos aí dessa legislação de exploração mineral, que é importante, né? Já que o Brasil ele vai ter, né,
uma certa diferença em relação a outros inúmeros países, dentro desse contexto, em relação a essa diversidade mineral que o nosso subsolo apresenta. Lei da Fauna Silvestre, a lei número 5.197, de 3 de janeiro de 67, vai tipificar o quê? Como crime o uso, a perseguição, a captura de animais silvestres e a caça profissional, o comércio de espécies de fauna silvestre e de produtos derivados de sua caça, assim como o ingresso de espécie exótica ou importada na fauna brasileira. E a caça de caráter amador, sem autorização do IBAMA. A exploração de peles e couros de anfíbios e répteis em estado bruto também são caracterizados como crime ambiental por esta lei. É o típico exemplo lá da questão da superpopulação de jacarés no Pantanal. Ok? Periodicamente já ocorreu no Brasil, né, do governo permitir ali aquela caça ali, até mesmo como forma de controlar a população. Mas fora desse período, a pena é muito alta. Há quem diga que é melhor matar um ser humano do que um jacaré, dependendo dessa situação, porque a pena é mais grave do que a que tipifica lá o homicídio, ok? Lei das Florestas, a lei número 4.771, de 15 de novembro de 65. É o chamado antigo Código Florestal, né? Que não está mais em vigor. Então vai estar em vigor o chamado novo Código Florestal aí de 2012, tá bom? Mas é bom para efeitos de revisão nós lembrarmos como era o anterior e o que modificou para o código atual. Lembrando, né, que algo que foi muito discutido em relação a esse Código Florestal foi a questão das fazendas centenárias lá no estado de Minas, né? Que em relação àquela área, né, de relevo acidentado, né, área de nascentes, produzia ali há inúmeras décadas café, né, e que uma vez enquadradas nesse novo Código Florestal, né, você teve aí algumas polêmicas suscitadas a respeito desse assunto, tá bom? Então ela estabelecia o quê? A proteção das florestas nativas, que delimita as áreas de preservação permanente, numa extensão de 30 a 500 metros, ok? Nas margens dos rios, lagos e reservatórios, topos de morro, o exemplo que eu dei das fazendas centenárias de produção de café, em costas com declive, né? Superfície a 45 graus, em áreas com mais de 1.800, aproximadamente 2.000 metros, né, de altitudes. As propriedades rurais da região sudeste, aí deu o exemplo de Minas, segundo essa lei, devem preservar e averbar em cartório no registro de imóveis uma área de pelo menos 20% das suas extensões que tenham cobertura de árvores. Então, ela, de certa forma, né, ela, na atualidade, o novo Código Florestal, ele vai obrigar, né, a você preservar esses mananciais e também reflorestar a área que até então, né, foi degradada e foi permitida ali a produção, no exemplo aí que nós demos aí anteriormente do café. Lei do gerenciamento costeiro, né? Muito comum quando nós falamos dessa lei, né? É interessante nós falarmos aqui do ponto de vista da dimensão territorial, é a chamada faixa de marinha, ok? Lei 7.661, de 16 de maio de 1988. As diretrizes para a criação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são estabelecidas nessa lei, que define e conceitua a zona costeira como espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo os recursos naturais, composta de uma faixa de mar ou outra terrestre. Outorga aos estados e municípios localizados na costa marítima brasileira e seus planos de gerenciamento costeiro, desde que dentro das normas restritivas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Então é interessante nós salientarmos que a lei existe, mas vários são os municípios na costa brasileira que, né, vão de certa forma o quê? Não cumprir o que estabelece a lei, né? Vão avançando o mar adentro e agredindo de certa forma aí essa chamada faixa de marinha, né? Então tem uma faixa de segurança lá que deve ser preservada, né? E que em alguns casos nós sabemos aí que nem sempre é cumprido, ok? Então não é que seja não permitido o uso, né? Você tem um uso racional dentro do que estabelece o CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, e suas respectivas resoluções. Ponto interessante aí também da Lei da Criação do IBAMA, número 7.177,
1735, 22 de fevereiro de 89. Observe o seguinte, a política nacional do meio ambiente, ela é do início dos anos 80. A criação do IBAMA, ela veio na esteira da mesma década, só que no final da década de 80, foi de 89, né? Que cria aí o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agregou a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as agências federais dos setores de pesca, desenvolvimento de florestas e de borracha, né? O IBAMA é responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, como eu havia dito, que é do início dos anos 80, pela conservação, fiscalização, controle e fomenta o uso racional dos recursos naturais. Então, observe que, em relação a até mesmo a realidade aqui latino-americana, o Brasil, ele é bem avançado nessa situação, né? Vários são os órgãos, né, do Estado, né, que vão estar inseridos aí dentro desse processo de fiscalização, né? Nós temos aí o próprio Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, né? Na atualidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? E várias outras agências aí que vão ter essa conexão direta aí com a questão ambiental. Ora vista aí a Agência Nacional das Águas, né? Enfim. Lei de parcelamento do solo urbano. Uma verdadeira dor de cabeça aí para o não muito antigo, né, Ministério das Cidades, né, que vai ter que dar prosseguimento dentro da situação no que nós chamamos nas cidades de PEDOTs, né, os planos diretores de ordenamento territorial. Então existe uma lei federal, né, e as legislações locais seguem os preceitos dessa lei, que, convenhamos, do final dos anos 70, né, o Ministério da Cidade foi criado aí tem pouco mais de 10 anos. Então vai criar o quê? O regramento para os loteamentos urbanos, vetando a sua construção em áreas de preservação ambiental. Olha só que contradição nós vamos ter. O que nós mais vamos encontrar no Brasil são construções em áreas de preservação ambiental, que não pode, por essa lei, que é do final dos anos 70, de risco à saúde da população e em áreas sujeitas a alagamentos. É muito comum aí as chamadas ocupações irregulares, né? Ou parcelamento irregular do solo aí, que vão, de certa forma, comprometer o equilíbrio aí dessa questão ambiental. Lei do patrimônio cultural, né? Também nós vamos ressaltar essa lei, né? Olha só, da primeira metade da década de 20, uma lei de 1937, né? Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional é organizada nessa legislação. Considera como patrimônio nacional dos bens de valor etnográfico, arqueológico e monumentos naturais, além dos sítios e paisagens de valor notável pela sua natureza ou a partir da intervenção do homem. Interessante aí nós salientarmos para a seguinte situação: as comunidades quilombolas e as reservas indígenas, né? Que de certa forma vão estar enquadradas dentro dessa legislação. Não é apenas bem móveis, né? Também bens imóveis também dentro da situação. E também o patrimônio etnográfico, arqueológico, né? Enfim. No caso de bens tombados, fica a vetação, né? A demolição e a destruição ou suspensão de partes sem prévia autorização do Serviço Histórico Artístico Nacional, né? Na atualidade é o chamado IFAM, tá bom? Então interessante aí porque o patrimônio cultural ele também vai estar inserido dentro do patrimônio ambiental, ok? Não só as estruturas físicas propriamente dito, mas também tem lá os sítios arqueológicos, né? O patrimônio etnográfico, ok? E os monumentos naturais como um todo, tá bom?